Only me. Only me. All things are only me. Oh, there be all things are only. Momento de meditação. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. O mais alto do céu se tornou o mais baixo da terra. Nós lemos no Santo Evangelho de São Lucas, capítulo 24, o versículo 29. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Branham, na mensagem O Poderoso Conquistador, parágrafo 105 em diante. Oh, se ele pudesse simplesmente obter esse grupo de pessoas nesta hora, se ele apenas pudesse te tomar em um lugar a sós, onde você não observaria, digamos, estou assentado ao lado de um metodista nesta manhã, eu sou um batista. Ora, você não deve fazer isso. Você deve fechar o mundo do lado de fora. Fechar as outras pessoas do lado de fora. Você deve andar sozinho
com Cristo. Se Ele alguma vez te encontrar sozinho, então os seus olhos se abrirão. Dirá: ora, era Ele o tempo todo. Então Ele fará algo aqui nesta manhã, assim como Ele costumava fazer, e do modo que Ele o faz hoje, pois Ele tem que fazer a mesma coisa hoje que Ele fez então. Assim, nos mesmos princípios, ou Ele não é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele agiu errado quando Ele agiu ali. Se Cristo aqui está, receba isto. Cristo na primeira ressurreição e se fez conhecido àqueles apóstolos através de algo que Ele fez quando Ele estava aqui na terra, para lhes provar que Ele havia ressuscitado dos mortos, e era Ele. Ele está sob as mesmas obrigações para se mover nesta manhã, neste tabernáculo, para fazer coisas aqui nesta igreja, nesta manhã, que Ele fez quando Ele estava aqui na terra. Do mesmo modo, Ele está obrigado a agir do mesmo modo quando a mesma crise chegar. Agora, para outros poucos momentos, se vocês aguentarem isto, eu gostaria de dizer, ir até a minha outra escritura rapidamente. Ele ressuscitou dos mortos, o mais alto do céu se tornou mais baixo da terra. Ele passou através de uma cidade, Jericó, a cidade mais baixa do mundo, e o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Quão baixo ele se tornou. Você já pensou nisto? Ele se tornou em mim, para que através da graça eu me tornasse Ele. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. Foi isto o que Ele fez por ti, foi isto que Ele fez por você, amigo pecador. Nesta manhã, como você poderia rejeitá-lo? Agora observe, agora aquilo foi sua obra terrestre foi consumada na ressurreição. Ele provou tudo o que Ele disse. Agora Ele tem outra obra para fazer que o mundo pouco conhece, sua própria obra em sua ascensão. Queremos falar sobre isso por um momento. Depois dele ressuscitar dos mortos, depois dele já estar aqui na terra e se mostrando vivo através de provas infalíveis, que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando ele estava aqui em carne, e aqui está ele andando, partindo o pão e comendo com eles. O mesmo Jesus
Ele provou isto. Agora a ascensão chega, agora chega o tempo. Você sabe, a Bíblia diz que ele subiu ao alto, bem distante de através de cada céu. Esta terra pertencia ao diabo. Através da queda, esta terra foi dada ao diabo. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo. Odiamos pensar nisto, mas a Bíblia o diz, que esta é a razão pela qual temos guerras, tiros, lutas e problemas. É porque os reinos deste mundo são os reinos do diabo. Assim diz a Bíblia. E no grande milênio que está por vir, a Bíblia diz: regozijai todos os céus, e a vós, santos profetas da terra, pois os reinos desta terra se tornarão os reinos do nosso Senhor, e Ele governará e reinará para sempre. Agora, eles se tornarão, não teremos mais guerra então, quando ele vier, não mais enfermidades, não mais problemas. Agora observe, quando ele morreu, há tão pouco falado sobre esta ascensão. É um dos maiores dias, quando ele ascendeu, porque sobre toda a terra, desde o dia do jardim do Éden, que o pecado foi cometido, todos os céus foram fechados para a humanidade. Satanás é o príncipe do poder dos ares, correto? Porque caíste do céu, ó Lúcifer. Ninguém podia ver a glória, ninguém podia compreender, porque o poder está acima de nós. Céus significa acima da atmosfera, e então todos estes poderes foram fechados para a humanidade por causa do pecado. Mas quando ele morreu e ressuscitou e subiu, a Bíblia diz, ninguém subiu a não ser aquele que primeiro desceu. Quando ele estava no céu, ele era o Logos, que saiu de Deus no princípio, e ele desceu na terra, e não para ser feito um anjo. Ele desceu na terra e tomou a forma de um fiador, não de um anjo. Não desceu na grande glória de Jeová, mas ele desceu como um homem, para redimir o homem, para morrer pelo homem, para morrer como um homem. Ele nunca morreu como um Deus, ele morreu como um homem. O pecado do homem estava sobre o Filho do Homem, e ele teve que se tornar um homem a fim de pagar a pena. O que ele fez? A Bíblia diz, ele foi feito um pouco menor que os anjos para a morte, para que ele pudesse tirar e abolir o pecado e tirasse as enfermidades do mundo. Agora, quando ele desceu do alto, Logos de Deus, ele desceu através de anjos, e desceu e foi feito homem, e ele disse, não sou nem mesmo um homem,
sou um verme e não homem, pois ele foi desprezado e rejeitado. Não havia beleza para que pudéssemos desejá-lo. Ele foi o mais desfigurado dos homens. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, magro, de aparência delgada. Não se parecia com um rei. Muitas vezes o povo julga as pessoas pela forma que se vestem ou pela sua estatura. O homem não é julgado pelo seu tamanho ou por quão fortes sejam os seus músculos. O homem é julgado pelo caráter, e apenas o caráter. Já vi homens que pesavam 200 libras e não tinha nem 1 grama de homem neles. O homem é julgado pelo caráter, o que ele é no seu coração. E Cristo não foi julgado pela força física, porém ele foi julgado pelo caráter. Nenhum outro homem viveu como ele, ou nunca um homem podia morrer como ele. Nenhum homem poderia subir ao alto como ele, porque ele era Deus. Não sou um homem, mas aniquilou-se a si mesmo. Você já pensou? O homem que fez o olho artificial teve bom conceito. O homem que fez a dentadura teve fama. O homem que fez o braço de madeira teve um bom conceito para si mesmo. Mas o homem que fez o olho original, o homem que fez o braço original, aniquilou-se a si mesmo, porém se tornou um servo, um fiador aos homens que eram pecadores, para que ele pudesse ganhá-los de volta. Como poderia um homem em sua mente sã conhecer a verdade do Evangelho e rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar o homem da vida de pecado? Como pode ele fazer isto? Eu simplesmente não posso compreender isto. Como pode rejeitá-lo quando ele não está aqui para que você tenha que fazer qualquer coisa por ele, mas apenas lhe oferecendo uma válvula de escape das coisas para as quais você está indo, e se tornou aquilo por você? Quando ele o fez, quando ele esteve morrendo ali no Calvário, todos lhe haviam rejeitado, eles haviam cuspido nele, e sua face estava cheia de cuspe, de zombaria. Eles colocaram um trapo ao redor de seus olhos, eles lhe bateram na cabeça e disseram: se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Uma mulherzinha correu para o meio deles e disse: o que fez ele a não ser curar vossos enfermos, ressuscitar os vossos mortos e fazer o bem? Eles bateram na sua boca e disseram: vocês vão dar ouvidos a esta mulher em vez de ouvir a seus sacerdotes? Tire esta pessoa daqui. E a sua própria mãe, andando em suas pegadas sangrentas: Deus, deixa-me andar do mesmo modo.
Quando ele seguia para o Calvário, no fundo do seu coração estava querendo saber. Quando ela viu seu querido filho morrendo ali, um homem com 33 anos de idade, sua aparência era de 50, a Bíblia diz, por sua tensão, e ele provavelmente havia se tornado grisalho e o olhar severo em sua face, pois estava sofrendo, não tanto fisicamente, mas como se fosse em agonia. A Bíblia diz que o seu sangue se separou um do outro, e qualquer médico, qualquer um que pode lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado em sua mão ou em seu pé, mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Diz, irmão Brana, eu gostaria de ter estado ali no dia do Calvário. Irmão, você está de pé em um lugar melhor hoje. Você está diante da presença do Senhor Jesus ressuscitado, o qual triunfou por si mesmo. Veja-o ali de pé. Então, depois que ele ressuscitou dos mortos, então observamos aqui que quando ele seguiu em frente, então, depois que ele falou a seus discípulos, a Bíblia diz, ele ascendeu ao alto. O que ele fez? Ele tomou, ele esteve aqui, desceu o Logos do céu. Quando ele voltou, ele tomou consigo o sumo sacerdote, sendo um sumo sacerdote ungido com a tocha de luz do seu próprio sangue. Quando ele desceu ali, todos estes poderes aqui que acusavam, não permitiam que Deus e o homem tivessem companheirismo. Isso havia sido rompido no jardim do Éden. O pecado fez a coisa. Satanás tinha o domínio desta terra, era de Satanás. Ela pertencia ao diabo, mas quando ele chegou, o ungido sumo sacerdote, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.